Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma unidade da apostila de matemática. Nessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre geometria, as formas geométricas, quais são as características de cada uma dessas formas, no que elas são utilizadas no nosso dia a dia. Essas formas geométricas, elas estão muito presentes no nosso cotidiano, né? Nas coisas que nós fazemos todos os dias. Às vezes nós nem nos damos conta, né? Nem comparamos uma coisa a outra. Mas se a gente pega lá, por exemplo, um copo. Deixa eu pegar o meu copo aqui com água. Meu copo com água, né? Esse copo, ele me lembra que forma? Né? Ele tem uma forma geométrica, ele me lembra um sólido geométrico, né? Ele é semelhante a um cilindro. Então, nós vamos começar a entender essas semelhanças e a entender também essas partes das formas geométricas, quais são as características delas, o que diferenciam as formas geométricas, né? Eu tenho lá as formas geométricas que são sólidos geométricos, que são chamadas de formas geométricas espaciais, e nós temos também as formas geométricas planas, né? Então, são essas características que nós vamos verificar, tá bom? Então, aqui, vamos lá observar, são dois produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Então, eu tenho aí uma caixa de leite integral, não precisa ser essa marca, qualquer marca, né? Qualquer caixa, não só de leite, mas qualquer tipo de caixa tem essa característica. E eu tenho ali uma latinha, né, de refrigerante. Pode ser qualquer outra latinha, pode ser uma lata de ervilha, pode ser uma lata de milho, uma lata de leite condensado, uma lata de achocolatado. Qualquer lata possui as mesmas características, tá? Eu tô dando o exemplo de lata, mas existem outros produtos que possuem essas características também. Se nós observarmos bem esses objetos, nós percebemos que eles são figuras geométricas. Então, a caixa de leite, ela se assemelha a um paralelepípedo. Olha lá a imagem do paralelepípedo aqui, ó. Então, a caixa de leite, ela é semelhante a um paralelepípedo, tá vendo, ó? Esse tracejado é referente às partes de trás, né? As partes que não estão aparecendo. Eu estou tendo uma visão aqui de cima. Então, aqui é essa parte de cima, tá? A lateral. Então, aqui nessa imagem do paralelepípedo, que está representando a figura geométrica, eu tenho uma visão do todo. Eu observando aqui a latinha de refrigerante, né? Uma latinha, qualquer latinha, não precisa necessariamente ser um refrigerante, eu vejo que ela é semelhante a um cilindro. Por que que ela é semelhante a um cilindro? Porque se eu colocá-la deitada, ela vai rolar, né? Não tem extremidades, é circular, né? E as partes de cima e de baixo, as extremidades dela, são planas. Então, é um cilindro. Eu considero essa forma, né, semelhante a um cilindro. Isso é quando eu vejo no todo. Mas e se eu olhar para esses produtos de frente? Ou se eu olhar de cima para baixo, né? Eu tenho aqui a imagem, então, dos mesmos produtos. A imagem de frente de uma caixinha de leite, eu só tô vendo ela de frente, e a imagem superior da latinha de refrigerante, certo? Eu posso dizer também que essa imagem é uma imagem superior. Eu deixei a caixinha de leite deitada e eu estou olhando para baixo a caixinha de leite. É essa visualização que eu tenho deles, né? Então, a imagem superior. Se eu for representar essas imagens superiores a partir de figuras geométricas, eu não tenho mais os sólidos geométricos, né? Eu não tenho mais um paralelepípedo no caso da caixa de leite. Eu tenho um retângulo, é uma figura geométrica plana. Um retângulo é um polígono. Lembra que vocês estudaram sobre os polígonos no ano passado? Quando eu vou olhar para o círculo, eu também vejo, desculpa, para o círculo não. Quando eu vou olhar para a latinha, eu também tenho a visão de uma figura geométrica plana, que é um círculo, né? Eu vejo ele plano, eu não vejo ele todo, eu não vejo profundidade, né? Eu não vejo os lados,
Eu só vejo a parte plana dele. Então, nós temos lá as formas geométricas e elas são divididas, né, em duas classificações, que são as formas geométricas planas, que nesse caso eu mostrei para vocês o retângulo e o círculo, e as formas geométricas espaciais, o paralelepípedo e o cilindro, certo? Que são aquelas formas geométricas que elas possuem profundidade, possuem as laterais. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer as características de cada uma delas. Vamos conhecer as características das formas planas e das formas espaciais. Então, eu tenho aqui as formas geométricas planas, que são conhecidas como polígonos. Essas são as formas geométricas mais conhecidas, tá? São os polígonos mais conhecidos. Então, eu tenho o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, o pentágono, o paralelograma e o losango. O círculo não é considerado um polígono. O círculo, ele é uma forma circular, ele é uma forma redonda. Polígonos, ele é quando tem as linhas retas com mais de 2 lados, né? Ou seja, a partir de 3 lados. E as linhas não se cruzam, as linhas não podem se cruzar, não pode encontrar uma linha com a outra. Para isso, ele é considerado um polígono. Lembra que nós estudamos sobre isso no ano passado? Para que vocês possam reforçar um pouquinho esse conceito sobre polígonos, prestem atenção nesse videozinho que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre polígonos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formados apenas por retas, ou seja, não pode conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas. E seus segmentos de retas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Os que têm 4 lados são chamados de quadriláteros. Os que têm 5 lados são chamados por pentágonos. Os que têm 6 lados são chamados de hexágonos. Os que têm 7 lados são chamados de heptágonos. Os que têm 8 lados são chamados de octógonos. Os que têm 9 lados são chamados de eneágonos. E os que têm 10 lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Olha lá o tempo, pessoal. Responde aí. Qual que vocês acham que não são polígonos? Isso mesmo. Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens, quais não são polígonos? Lembra lá das dicas. Quando é considerado um polígono? Isso mesmo. Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora, quais as figuras não são polígonos? Olha lá a diferença de polígonos e figuras espaciais, hein? Isso mesmo. Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Quais são, pessoal? Isso mesmo. Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas.
Espero que tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula. Então, deu para vocês perceberem esses conceitos de polígonos, né? Esse, na verdade, foi um videozinho para vocês relembrarem, porque polígonos foi um conceito que nós aprendemos no ano passado, né? No 4º ano. Isso nós trabalhamos durante o ano passado. Então, aí foi mais uma revisão para vocês relembrarem o que são polígonos, quais são as características dos polígonos, para que nós consigamos prosseguir as nossas atividades. Então, eu tenho aqui, né, para rever, o nome dos polígonos, né? Qualquer polígono recebe o nome de acordo com seus lados, tá? Com o número de lados que ele tem. Então, independente do tipo de polígono, se ele tiver 3 lados, ele é um triângulo. Não me importa se ele é um triângulo deste formato. Ele pode ter vários outros formatos que ele vai ser considerado um triângulo. O mesmo acontece com o quadrilátero. Então, quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Pentágono, 5 lados. Não precisa ter este formato para ser considerado um pentágono. Hexágono. Olha lá um exemplo de hexágono. Hexágonos são os polígonos com 6 lados. Um exemplo de hexágono aqui, ó. Heptágono. Polígonos com 7 lados. Octógono. Polígonos com 8 lados. E por último, o decágono, que são polígonos com 10 lados. Viram que não precisa ser exatamente um quadrado para ser considerado um quadrilátero? Por exemplo, um retângulo é um quadrilátero, certo? Um paralelograma é um quadrilátero. Tem 4 lados, apesar de ter formas diferenciadas. Outro tipo de figura geométrica que nós vamos falar são as figuras geométricas espaciais, que são os sólidos geométricos, também conhecidos como poliedros, certo? Que são poliedros? Aquelas figuras geométricas que têm profundidade, que têm vários lados, tá? Não é plana, não é plana. Lembra do planisfério, os mapas lá, planisfério? Ele é chamado de planisfério porque ele é um mapa plano, certo? As figuras geométricas espaciais, que são os poliedros, elas não são planas. Elas possuem profundidade, tá? Elas ocupam um espaço maior. Exemplos de poliedros: o cilindro, o cone. Pensa lá, ó, um chapeuzinho de aniversário lembra um cone, né? O cubo mágico, um dado. Uma pirâmide hexagonal. Por que ela é hexagonal? Porque ela tem 6 lados. Uma pirâmide triangular. Por que triangular? Porque a base da pirâmide, a parte de baixo dessa pirâmide, é um triângulo. Uma esfera, uma bola. Um paralelepípedo, é o que lembra as caixas, né? Mas caixas com formatos retangulares, ou seja, não tem todas as medidas iguais. Uma pirâmide quadrangular, a base dessa pirâmide, a parte de baixo dessa pirâmide, ela é quadrada, então ela tem 4 lados. E um prisma triangular. Por que prisma? Por que esse é considerado prisma? Porque ele não tem essa ponta aqui, né, ó. Então a base dele, as 2 bases dele são planas, são retas, certo? Triangular, porque a base forma um triângulo. Os poliedros, eles possuem, então, as faces iguais. Eu posso ir girando, como no caso aí desse cubo que está aparecendo, todos os lados são iguais, certo? Podem ter medidas diferentes, mas ele tem lá as faces, né? Geralmente elas se assemelham, por exemplo, os 6 lados aí desse cubo, eles são iguais. Num paralelepípedo, as laterais, né? Os 2 lados laterais, vamos colocar assim, as 2 extremidades menores, elas são iguais, né? As laterais são iguais. A parte de cima é igual à parte de baixo, tá? A superior é igual à inferior. Então, poliedros têm essa característica.
Nós ouvimos lá no vídeo falar bastante, né? Ela mostrou lá no videozinho que nós vimos agora, ela falou das vértices, arestas e faces. Tanto os polígonos quanto os poliedros, eles possuem vértices, eles possuem arestas e eles possuem faces. E isso também não é novidade para vocês, nós aprendemos no ano passado. E é isso que nós vamos rever agora, tá? Todas as vezes, né? Vou falar agora na questão do cubo, mas isso também acontece com os planos, polígonos. Eu tenho lá, então, a junção dos lados, né? Então, eu vou imaginar que aqui são palitinhos, cada linha dessa é um palitinho de churrasco, tá? Para eu unir esses palitinhos de churrasco, eu tô usando bolinhas de massinha. Então, eu coloquei uma bolinha de massinha, uni ali, outra bolinha, olha lá, várias bolinhas de massinha que eu tô unindo todos os palitinhos. Cada pontinho vermelho desse é chamado de vértice. Então, a vértice é a junção, é a união dos lados, certo? Das laterais aqui, das linhas, vamos colocar assim, tá? Vértice, no exemplo da massinha, são as bolinhas de massinha. Quantas vértices tem um cubo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, um cubo possui 8 vértices. Além das vértices que estão assinaladas aqui, né, que ainda estão em destaques aqui, nós temos as arestas. O que são as arestas? É cada uma dessas linhas. Então, as arestas, elas são, vamos colocar aqui no exemplo lá da massinha, os palitos de churrasco, certo? Cada palito, uma aresta. Cada linha tem uma aresta. Vamos contar quantas arestas tem o cubo? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas eu tenho no cubo. Além das arestas, nós também temos as faces, né? Além de vértices, que são as bolinhas lá, os encontros, as arestas, que são as linhas, eu tenho as faces. O que são as faces? É cada um dos lados, tá? Então, aqui eu tenho uma face, 2 faces, que é esse outro lado, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Então, no cubo, eu tenho 6 faces. Então, no caso de um polígono, como que eu encontraria as vértices? Aqui, ó, eu tenho uma vértice, né? Vamos colocar que o polígono é esse vermelho. Eu tenho uma vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. E as arestas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas, certo? Quando eu tenho uma linha que se cruza de uma ponta a outra, eu tenho uma linha diagonal. Então, aqui posso fazer nesse quadrado 2 linhas diagonais, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, presta atenção aqui em mim. Um quadrado, uma linha diagonal, agora a outra linha diagonal, tá? Então, a linha diagonal é aquela linha que atravessa, ela geralmente está de lado, por isso que ela é chamada diagonal. Essas figuras geométricas, elas são questões que nós vamos levar, sim, nós vamos usar para sempre, né? Para o resto das nossas vidas, né? No nosso dia a dia nós utilizamos isso. Então, é importante que vocês tenham isso bem gravadinho na cabecinha de vocês. Questões de vértices, de arestas, de faces, tá? Para que a partir daí nós consigamos prosseguir para as próximas atividades. Mais para frente, nós vamos utilizar o compasso, o transferidor, que são esses materiais que nós pedimos lá no começo do ano, né? Lá nas listas de materiais. Então, para trabalhar com tudo isso, nós precisamos entender esse conceito de figuras geométricas. Vocês vão realizar as leituras das páginas 52, 53, 57 e 58. Se vocês tiverem qualquer dúvida
Anotem essas dúvidas e amanhã lá na nossa aula online vocês passem todas essas dúvidas para mim, porque aí a gente consegue conversar e esclarecer as dúvidas de vocês. Então, por isso que é importante vocês prestarem atenção no vídeo e vocês também realizarem a leitura, somente a leitura, não é para fazer nenhum exercício, certo? O meu desafio de hoje é o seguinte, prestem atenção, fiquem atentos. Eu utilizei no decorrer dessas apresentações algumas das minhas bonequinhas. Então, eu tenho lá a Carlinha lá. Ela aparece quantas vezes nessa apresentação? Quantas vezes a Carlinha apareceu nessa apresentação? E outra pergunta, são 2, hein? Qual é o sabor do refrigerante da latinha que eu mostrei lá? O exemplo de cilindro, certo? Descobriu, né? Já sabe a resposta dos nossos desafios? Coloca lá nos comentários particulares, tá bom? Então, eu aguardo vocês amanhã, às 8 horas da manhã, para nossa aula, tá? Um beijo e até amanhã.